Pela primeira vez no mundo, pelo menos que eu saiba, um dispositivo para testar a qualidade dos risers, que aí causam tanto problema para o minerador. A gente tem uns modelos diferentes aqui. Nós temos o test loader que simula a carga, né? Nos testes de fonte o pessoal já está acostumado. Fizemos uma ligação no PCB de placa de vídeo. Aí temos a linha de 3.3 volts aqui e a linha de 12. Estou aplicando uma carga que equivale a mais ou menos uns 51 watts. Tem 50.2 watts na linha de 12 e 0,6 na linha de 3.3. Se eu aumentar um pouquinho a carga aqui, pode ver que a tensão aqui já começa a oscilar na linha de 3.3. Que essa linha de 3.3 ela é fornecida por este regulador de tensão aqui. A partir da linha de 12. Isso é um problema grave caso a placa de vídeo puxe bastante corrente na linha de 3.3. Você está lá minerando tranquilo, do nada a placa de vídeo ou a rig trava e você não sabe o que é. Aí tem que trocar o riser, testar um por um. E existe a possibilidade desse regulador ele começar a falhar com uma carga bem menor que essa, né? Conforme ele vai tendo uma fadiga. Então é importante testar tudo e inclusive alguns adaptadores eles vêm com a solda bem com pouco material, justamente por questão de economia. Isso também pode gerar um aquecimento na linha de alimentação do 12 e até do 3.3 ali no slot onde passa para a placa. E possivelmente, no caso das linhas de dados, por ter essa falta de material, ela pode começar a dar esse tipo de erro que o Jackson falou aí pra gente aí, em relação a trava, instabilidade. Às vezes até na hora de você parafusar, dependendo de como que é a sua bancada, uma leve torção pode trincar Já a solda. trinca uma solda dessa aí, ela já para de funcionar, então começa a dar problema. Né? Olha, esse aqui é um bom, ó. É o V9 Plus, é um dos melhores aí. Mas esse aqui é um produto bom. Esse aqui é um produto ordinário, esse aqui que esse aqui é a versão 06. A gente pode desligar e olhar que até na solda dele... Mostra aqui um pouquinho a tensão, ó. Tá com 11.89, zerando a carga 12.16. Então, deixa eu colocar esse aqui. Estamos utilizando uma Superflower, fonte de excelente qualidade para não ter problema, né? Você vê que a linha de 3.3 está mais estável. Vou colocar a mesma carga aqui e ver como ela fica. Ela continua estável, tá vendo? A diferença, olha a diferença. Aqui tem 1.3 watts, 50 watts na linha de 12, somando 51.6. E as tensões aqui... Lembrando que a gente está trabalhando aquém do limite do PCI Express, que é 75 watts pelo padrão da PCI SIG, tá? Mas eu posso subir aqui e vamos ver o que acontece, né? Aí tá com 82 watts. E a tensão 11.71. E o 3.3. Posso aumentar mais a corrente na linha de 3.3. No total já foi para 85 watts, já excedeu o padrão. 4,5 watts, mas ele continua lá com o 3.3 estável. Então já é uma qualidade superior. Muito superior a esse aqui. Esse aqui a gente pode ver até a solda dele, que é bem ordinário, ó. Tem lugar que parece que está quase aparecendo um buraco aqui. Dá uma olhada aqui, que uns estão bem pequenininhos. Segura para eu mostrar onde, Jackson. Olha aqui, ó, como a solda está diferente, ó. É produto ordinário mesmo, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso aqui. Tanto para não ficar tendo problema com a mineração, quanto para ter um problema de ele causar algum dano no seu equipamento. Olha lá, pessoal. A gente está com 85 watts, excedemos em 10 watts. E temos aqui, olha a temperatura que ele está. 83 graus. É lógico que a gente precisa parametrizar para fazer os testes com equilíbrio, né? Não pode dar uma potência
lançar uma corrente para um deles e não utilizar isso daí como parâmetros. Mas uma vez que nunca foi feito esses testes, a gente vai parametrizar em 75 watts, que é o limite do PCI Express, e também sobrecarga de 10%. Jackson, vamos mostrar o outro, como é que fica? Eu vou dar uma pausa aqui para não ficar perdendo tempo. Estamos gravando aqui, colocamos de volta. Jackson tem que descer um pouco a tensão da corrente na linha de 3.3, senão ele não aguenta, que esse aqui é sem vergonha. A gente tenta colocar aqui e ele já não aguenta, ó. Tá vendo? Olha como ele fica desregulado. Então não consegue medir a temperatura na mesma condição daquele e ele vai ficar frio. Por quê? Porque ele não aguenta aqui, ó. Ele tá com uma tensão bem baixinha, ó. Se só olhar a potência, tá dando 3 watts. Faz o seguinte, Jackson, desce os 80 para 75 lá e tenta jogar a carga ali, vou ver até quanto que ele vai. Vamos ver até que tensão até que corrente ela aguenta manter os 3.3. Ó, 3,28 com 0,26 amperes. 0,35 tá mantendo. 0,39 já fudeu. 0,39 já começa a oscilar. E a temperatura obviamente não vai subir porque não tem carga, então ela não sobe, tá? Tá rompendo esse aí. Então é isso aí. Nós vamos fazer um trabalho bem digno aí do TechLab para mostrar para vocês o risco de você comprar um riser desse daí. Pensa que vai ter moleza? Já tá 90, hein, Jax? 105, 110, 111, 114. Quantos watts tá dando aí? 3 amperes na linha de 3.3, 9.7 watts. Que medo, 133, 134, 158. Nessas condições aí, ó, olha o Ripple, quase não tem Ripple lá. Perdeu a atenção já. Já perdeu a tensão, 1.6 volts de Ripple. ó. Mas perdeu a tensão, ó. Se ele entrar em curto, aí a VG já chora. Se a temperatura Tá subindo permanecer ainda, tá subindo. Tá subindo. Ele vai acabar virando um curto lá dentro. Porque ele derrete. Tá 3 amperes. Ah. Quem quer pôr uma 3090 aí? Aí, ficou bonitinho em 168. Vou pôr mais corrente aqui para acelerar o processo. Esse aqui já é outro, eles puseram um Não azulzinho consegue pra entregar. matar. Não dá, ó. Agora começou a cair. Quem venceu? O PCI Express? O regulador já mandou abraço. É isso aí. Só para aproveitar o gancho desse vídeo aqui, muita gente mata o equipamento imediatamente porque coloca intuitivamente esse componente aqui, esse elemento dessa maneira. O que acontece? Ele vai mandar energia imediatamente para os dados e vai matar a placa de vídeo. Isso aqui tem que ser ligado assim, olha. A gente está vendo que o PCI Express ele tem uma travinha atrás e o cara possivelmente vai pensar que isso aqui é uma travinha para ficar na parte traseira e ligar desse jeito. Outra coisa que é intuitiva é que esse espaço aqui é menor do que esse. Ele vai achar que esse espaço aqui é menor do que esse e vai encaixar assim. Nunca faça isso. Você vai matar a sua placa imediatamente. Sempre instala dessa maneira aqui para não ter erro, tá? Então essa aqui é a maneira correta. Só aproveitamos esse finzinho de vídeo. Nós vamos parametrizar os testes para fazer aqui. O Juliano Caju vai visitar a gente aqui essa semana, vai trazer alguns. O Deni Torres também vai mandar uns riser para a gente. A gente vai fazer os testes, umas avaliações e umas explicações para vocês num vídeo bem produzido aí, que a gente espera trazer para o pessoal que acompanha o nosso trabalho. Participa também do nosso grupo lá, TechLab Mining. Abraço para todos.